E aí, turminha, tudo bom? Seguinte, a gente vai agora iniciar uma outra série de vídeos falando sobre o mesmo programa que a gente já tinha programado antes, que é o My Family's Ride. Só que dessa vez a gente vai programar utilizando um banco relacional. Porque no outro programa a gente utilizou apenas uma tabela. Então deixa eu até voltar aqui para vocês se lembrarem. Esse daqui era o nosso banco de dados, que tinha apenas uma tabelinha. Todas as informações ficavam em uma tabela só. E claro que era uma primeira abordagem, porque a gente estava ainda se familiarizando com o conceito de conexão com banco de dados. Então, o que a gente vai querer agora é melhorar esse banco, né? Melhorar esse programa, deixar ele mais estruturado, deixar ele mais elegante, deixar ele mais reaproveitável, deixar um banco que consiga guardar as informações e siga os princípios de duplicidade, né? De evitar a duplicidade de registros. E por isso a gente vai acabar então entrando num outro conceito, que é o conceito de banco relacional. E no banco relacional a gente vai então ter tabelas, mais de uma tabela, e essas tabelas elas vão se relacionar através das chaves primárias e das chaves estrangeiras, tá? Então, o nosso novo banco vai ser esse daqui, ó. E esse banco parece um monstrinho, mas na verdade ele tem 3 tabelas só, tá? Então eu vou ter agora uma tabela para o login, ó que legal. Então tem uma tabela para o login, com o ID, a chave primária, o nome do usuário e a senha. Eu já deixo aqui um usuário pré-cadastrado, que é o usuário Bruno com a senha 123. Beleza. Eu também tenho a tabela piloto, porque antes a gente colocava o nome da pessoa, o nome das pessoas, sempre na tabela quando elas já iam fazer a saída com o carro. Dessa vez o que a gente quer é criar uma tabela, um cadastro de pilotos, e depois, quando as pessoas forem sair com o carro, a gente vai fazer uma referência dessa saída com o carro com esse piloto aqui, tá? Então a ideia é que a gente consiga relacionar as duas tabelas, a tabela de piloto e a tabela das saídas com o carro. Essa tabela de piloto ela é tranquila, tem o nome do piloto, um e-mail, uma CNH e uma data de nascimento, né? Aqui eu estou inserindo 2 registros para pré-cadastrar alguns pilotos, né? Então tem 2 pilotos aqui cadastrados. Então vamos dar um select aqui antes do login. Ó, aqui é o registro do login que eu inseri. E aqui eu tenho o registro do piloto, tá? São os 2 pilotos que eu inseri também. E aí, por último, eu tenho a tabela das saídas, de fato, né? Chegamos nela, a mesma tabela que a gente tinha antes. O que mudou? Mudou uma coisinha só, que é isso daqui, ó. Antes eu tinha o nome do piloto na minha tabela, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu tinha o nome do piloto, já ficava na tabela. Só que agora a gente tem uma tabela que cadastra os pilotos. Então eu não vou mais ter esse campo de nome do piloto. O que eu vou ter, na verdade, é uma referência para o ID do piloto da outra tabela, certo? Da tabela de piloto. Então, é basicamente essa alteração. E no final, é claro, porque esse campo já tem um ID, eu marco como int. E vou falar que é uma chave estrangeira. A chave estrangeira ID piloto, que é esse campo aqui, ele está fazendo referência para a tabela de piloto no campo ID piloto também. Então é assim que essas duas tabelas elas se relacionam e elas agora podem conversar. Eu posso agora fazer consultas buscando dados de 2 tabelas ao mesmo tempo. Como eu faço isso? Eu vou utilizar o join, né? O inner join. Se eu não escrever inner aqui, ele assume que é inner join. Se eu escrever só join, ele assume que é um inner join. Ou seja, eu estou relacionando a tabela read com a tabela de piloto pelos campos do ID piloto. Pelo campo ID piloto da TB piloto e o campo ID piloto da TB read, certo? E aí se eu inserir aqui, ó, não vem nada porque eu não tenho nada inserido. Mas eu vou inserir um dado aqui agora para a gente fazer um teste. Então, ó, vou falar qual é o piloto. Dessa vez não coloco mais o nome da pessoa,
o dia. Eu vou fazer aquele insert mais resumido, né? Que tem só o dia, o horário da saída e só. O resto vai ficar nulo. Então, olha aqui que legal. Porque eu estou saindo ainda. Então, eu vou fazer referência ao piloto 1 na hora que eu inserir. Quem é o piloto 1? Não sei, vamos ver, né? Aqui, ó, o piloto 1, então, é o Bruno. Então, aquela saída eu vou fazer referência ao piloto 1, que está na tabela piloto. Opa. Beleza? Então, vou fazer referência ao piloto 1. O carro é o mesmo, né? Só o que eu tenho. E aqui eu vou colocar a data. Vou colocar, então, a data. Essa data. E a hora da saída, que vai ser a data, um horário aqui qualquer. Tá? Então, aqui é um insert, onde eu insiro, então, aqui, fazendo uma referência para a chave estrangeira, porque eu estou na tabela read, mas estou fazendo referência a uma tabela estrangeira, que é a tabela TB Piloto, falando que essa saída aqui, esse registro, é referente ao ID Piloto 1. Inserir. Se eu dou um select normal na tabela, read, aí vem aqui, ó, o ID read 1, que é do piloto 1, desse carro. Aí tem todas as informações, só que, tá vendo que eu tenho só o ID do piloto? Pô, mas como que eu consigo saber quem é esse piloto, né? Porque aqui eu tô fazendo a referência pelo campo do ID, que é a chave estrangeira nesse caso. Ué, mas então eu nunca vou conseguir pegar o nome do piloto? Nenhuma informação? E muito pelo contrário. Como eu estou fazendo referência para esse ID 1, agora automaticamente eu tenho acesso a todos esses outros campos aqui, ó. Piloto, não só o nome, mas o e-mail, a CNH, a data de nascimento, tudo porque está sendo feita essa referência aqui pelo campo do ID Piloto 1. Tá, mas como que eu faço isso então? Porque não foi isso que apareceu quando eu mostrei esse select, né? Ó. Bem, nesse caso a gente vai ter que fazer então um inner join, um join. Então, eu falo que eu quero ser... Eu vou tirar isso aqui só para mostrar uma coisa. Então, vamos supor, eu quero selecionar todos os campos da tabela read relacionado com a tabela piloto. Como que eu relaciono as duas? Pelos campos do ID piloto, onde for igual ao campo da outra tabela, da TB piloto, ponto ID piloto também. Então, basicamente, o que eu faço aqui é relacionar os dois campos de ID piloto das duas tabelas. Quando eu executo isso daqui, vem então, ó, todos os registros da tabela read, mas olha aqui, ó, depois já vem também todos os registros da tabela de piloto. Ó. Mas tem muito registro aqui, eu não quero mostrar todos. Então você pode escolher mostrar apenas os campos que você quer. Então, ó, vou mostrar aqui vamos supor, o NM piloto, vou mostrar o carro, NM carro, vou mostrar o dia e a hora de saída. Então, se eu executar aqui agora, ele mostra só o Bruno Ferrari do dia e da hora. Ah, mas eu quero o ID também. Então, você vem aqui e acrescenta o ID. ID read. Certo? Executei. Aí aparece. Ah, mas eu quero o ID do piloto também. ID piloto. Aí, quando eu executei, ele deu um erro aqui, ó. Falando que o campo do ID piloto, ele é ambíguo. O que significa isso? Que ele tem nas duas tabelas. Eu tenho o campo ID piloto tanto na tabela read quanto na piloto. Aí eu preciso informar de qual tabela que eu quero pegar. Aqui no caso vai dar a mesma, né? Mas então eu coloco antes aqui do campo o nome da tabela e dou um ponto. Aí quando eu executo, aí agora ele traz para mim tanto o ID do read, da saída, quanto o ID do piloto. Mas agora eu consigo mostrar o nome do piloto, o nome do carro, tudo bonitinho. Por quê? Porque eu estou relacionando as duas tabelas com o inner join, tá? Se eu desse um select só na read, aí eu não consigo pegar o nome do piloto, porque eu não estou relacionando. Para relacionar, eu uso o inner join. Legal?
Então, essas são as modificações que ocorreram aqui no nosso banco de dados. Basicamente, então, a gente teve 3 novas tabelas: a tabela de login, a tabela do piloto e a tabela do read, fazendo referência para o piloto. Legal? Na tela, a gente vai explicar certinho, conforme os próximos vídeos que forem passando, mas só queria mostrar uma coisa básica, que é o seguinte: para cada tabela nascem 3 arquivos. Se eu tenho 3 tabelas, piloto, read e login, então na minha business eu vou ter uma login business, piloto business e vou ter uma read business. Para cada tabela que eu tenho, eu vou ter um arquivo na business, mas também para cada tabela que eu tenho, eu vou ter um arquivo no database, ó. Então tenho também aqui um login database, tenho também um piloto database e tenho também um read database. Então é legal porque aqui a gente mostra que para cada tabela nasce os arquivos aqui. Então se eu tenho 3 tabelas, 3 business, 3 databases e também 3 modelos, ó. Eu vou ter aqui o modelo, o login model, o piloto model e o read model, tá? Esses outros modelos eu vou mostrar daqui a pouco porque eu criei eles, então não fiquem muito ansiosos, tá bom? E muito legal. Agora eu vou fazer uma demonstração aqui do programa com essas alterações, só para você ver como que ele tá, porque algumas telas tiveram também uma leve alteração. Então, vou logar com o meu usuário, Bruno123. Ele busca já lá do banco de dados. Se eu colocar nova saída, aqui há uma diferença, ó, eu não escrevo mais o nome do piloto, porque eu não vou escrever mais. Agora eu estou buscando da tabela de pilotos, né? E aí ele lista para mim então aqui, ó, os 2 pilotos que eu tenho cadastrados. Então eu carreguei num combo box os 2 pilotos que estavam no banco de dados. Isso é melhor porque a gente agora não precisa mais ficar digitando o nome, é só carregar no combo box. Ah, mas se eu quisesse cadastrar um novo piloto? É só você criar uma telinha para cadastrar piloto, né? Simples assim. E aí coloca as informações do carro. Quando eu insiro, ele inseriu. Se eu buscar, olha aqui, eu tenho os 2 registros. Um que eu inseri na mão lá no banco, no Arquibank, e esse daqui que eu acabei de inserir. Então essas são as informações aqui que está sendo mostrado para mim, ó. O nome do piloto, carro, ó, os 2 IDs, o dia, saída, chegada, tudo aqui bonitinho. O que tem de legal aqui é o seguinte, eu fiz uma coisa bem bacana aí que vocês vão gostar, que é o seguinte: quando a pessoa seleciona, eu vou ter que, se eu quiser alterar, sei lá, marcar chegada para essa segunda saída que eu fiz agora, tenho que vir aqui em marcar chegada, adivinhar que é o 2, né? Então fica meio confuso, assim, fica meio difícil às vezes você saber isso aqui. Toda hora tem que cair na tela de consulta para pegar o ID, para vir para cá e não sei o que. É meio ruim. Então o que a gente fez aqui foi, na própria tela de consulta, com o registro que está aqui selecionado, eu tenho um link aqui, ó, que eu clico em marcar chegada, e quando eu clico ele já abre para mim a tela de marcar chegada com o ID já preenchido. Então isso é bem legal, é uma tela, a tela de consulta chamando a outra tela, só que já carregando, ó, o campo do ID. E eu vou mostrar como faz isso aí nos próximos vídeos. O de remover também, ó. Clico, ele já vem com o 2 removido, ó. Já vem com o piloto com o dia preenchido, se eu tenho certeza já vem tudo aqui bonitinho. Certo? Isso é muito, muito, muito legal. E além disso, vou mostrar como configura essa grid, porque vai que eu não quero que mostre os IDs aqui, né? Então eu vou mostrar como fazer isso também. Legal. Então essa é a demonstração. Agora fique esperto aí nos próximos vídeos pra gente mandar ver.